Cupinchas, essa é uma história bem estranha, mas vamos lá. Há muito e muito tempo, em algum lugar do Japão, não está definido o lugar, havia um carvoeiro, um homem que trabalhava com carvão e... deixa eu diminuir aqui, é melhor para mim. Esse carvoeiro, Cupinchas, era extremamente pão duro, tacanho, carcamano, sabe? Dava tchau assim, ó. Bom, o pão duro, solteiro, já na casa, já passando dos 30 anos de idade, trabalhava com carvão todos os dias, morava sozinho e não pensava em se casar. Bom, ele, naquela época, né, ele resguardava os bens dele, arroz no caso, em um depósito, uma espécie de cofre onde ele guardava o arroz dele, escondido. Pois bem, ele ia na cidade entregar carvão e ele tinha um amigo que sempre comprava o carvão dele. E esse amigo um dia, numa dessas entregas, falou para ele: ó, fulano, porque ele não tem nome, é só carvoeiro, viu? Tu tá na idade já de conseguir uma esposa, tem que arrumar casamento. E o nosso amigo carvoeiro disse assim: olha, eu só me caso com a esposa que não coma coisa alguma, por questão de economia mesmo. Só me caso com a mulher que não come nada. E deu risada e beleza. Na noite seguinte a essa conversa, eis que na porta da casa dele nas montanhas apareceu uma mulher bonita. Ela bateu e pediu pousada, pediu para passar a noite. Ela disse que estava em peregrinação e estava perdida. Ele, por sua vez, o carvoeiro: não, tudo bem, pousada eu te concedo, só que não tem nada para comer. Ó, pão durice do cara, né? Tem uma mosquinha aqui. Pão durice do cara. Ela, por sua vez: não se preocupe, eu não como coisa alguma, eu não como nada. E ele: como é que é? Não come nada? E ela respondeu: desde que eu nasci, eu nunca comi coisa alguma. Bom, ele permitiu que ela passasse a noite, deu pousada para ela, e assim foi, com a premissa de ela ir embora logo na manhã seguinte. Só que ela não foi embora. Ela preparou de jejum, porque café da manhã não é café, né? Não tem café, então é de jejum, para ele, e começou a limpar a casa, começou a trabalhar. E assim foi. No dia seguinte ela não foi embora. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, ela limpando a casa, fazendo café da manhã para ele, comida e tudo mais. E realmente, mais de uma semana e ela não havia comido coisa alguma. O carvoeiro pensou e ousadamente fez uma proposta a ela: quer casar comigo? No que prontamente: bom, se eu assim sou do teu agrado, eu aceito. E os dois se casaram, os dois ficaram juntos. Gente, isso aqui é 1500 por aí, casamento nem tinha padre. E bom, e seguiu a vidinha dos dois. Ele de manhã cedo pegava a carga de carvão dele, que ele preparava na montanha, e ia para a cidade vender. Chegando na casa de um dos fregueses, do amigo dele, ele conta a novidade: me casei, e eu me casei com uma mulher que não come coisa alguma, ela não come nada. No que esse amigo primeiro parabenizou, mas segundo: peraí, não come nada? Não, ela não come nadica de nada, nem um grão de arroz. E esse amigo: olha, na boa, essa mulher pode ser um demônio, ou então um mononoke, mononokai, um ser alterado, geralmente de animal, um espírito de um animal transformado em um espectro humano para enganar as pessoas, porque ele, por razões óbvias, né, se ela não come, tem que ser um monstro. Nosso amigo ficou um pouco preocupado e decidiu voltar para casa e passou no depósito de arroz dele. Lá chegando,
com o arroz que ele tinha trocado, um pouco de arroz que ele havia trocado pelo carvão. Ele destampou o cofre dele e estava vazio. Bom, ele colocou o pouco que tinha ali e voltou para casa desconfiado. Bem desconfiado. Naquela noite ele não conseguiu pegar no sono. Não conseguiu dormir. E na manhã seguinte ele fingiu que tudo estava bem e partiu para a montanha para preparar carvão. Só que ele fingiu. Ele voltou para casa, entrou pelo telhado da casa e ficou ali, debaixo do forro, no teto, só observando. Bom, logo depois, a esposa dele, que não comia nada, foi no depósito dele, trouxe o arroz e começou a preparar a caldeira. Lata caldeira, começas. Fogo embaixo, um panelão de metal em cima, água e arroz. Ela começou a preparar o arroz. Acendi na pedrinha de fogo, viu? Igual o João do acervo acende o cigarro dele. Abraço, viu, João? Pois bem, ela preparou, cozinhou o arroz, colocou no oque, baldezinho de madeira para dar uma refrescada, fazer o roguche, para entrar ar, né? E mesmo porque muito quente, é meio brabo de colocar a mão. E ela calmamente começou a preparar bolinhos de arroz. Bolinhas omusubi, ou onigiri, os bolinhos de arroz. E começou a preparar e enfileirar esses bolinhos de arroz. Vários deles. 33 bolinhos de arroz ao todo. Quando finalmente ela concluiu esse 33º bolinho, ela soltou os cabelos que estavam presos e eis que no topo da cabeça dela havia um buraco parecido com uma boca que se abria e se mexia, aumentava de tamanho e diminuía. Vai pra luz. Vocês não viram nada ainda, Gopinchas. Ela pegou e um bolinho de arroz para aquela boca estranha no topo da cabeça, e aquela boca começou a aspirar, mastigar aquele bolinho de arroz e a engolir. E assim ela seguiu, várias e várias vezes. O carvoeiro, né, ficou apavorado com aquilo. Era realmente um monstro. E ela seguiu, bolinho por bolinho, bolinho de arroz por bolinho de arroz, e aquela boca mastigando e engolindo. Quando colocou o último, terminou de colocar o último bolinho, aquela boca mastigou, engoliu, e de dentro saiu uma língua e lambeu. Ai, Mari, coisa estranha, né? Bizarra essa lenda. Bom, nesse momento, ele já estava furioso, o carvoeiro. Ele perdeu a cabeça e gritou: "Tu me enganou, desgraçada, monstro maldito. Cara, te manda daqui, vai-te embora", ele gritou para ela, lá do alto. Ela, por sua vez, tentou ocultar, um jeito humilde, e vai embora daqui, ele xingando ela, e ela fez um pedido antes de ir. Ela contou que ela vinha de um lugar, ela tinha a terra natal dela, e ela voltaria para essa terra natal. Só que ela não podia voltar de mãos vazias. Então ela pediu, colocando toda a consideração que ele tinha por ela, ela pediu que ele trouxesse um barril emprestado, um balde grande. Bom, ele estranhou o pedido, né? Mas levando em consideração o tempo que ficaram juntos, o pouco tempo que ficaram juntos, ele decidiu acatar. Foi lá num vizinho e trouxe um barril grande. Chegando em casa, sabe, bem emburrado, colocou o barril na frente dela e essa mulher se transformou, Copinchas. Foi se desgrenhando, alterando sua forma física, se transformou num demônio com chifres e dentes. Catou o carvoeiro, levantou para cima, amarrou ele, jogou para dentro do balde e com ele nas costas correu montanha acima, gritando: "Ela morte! Nossa Senhora Tupã!" E o nosso carvoeiro lá, num verdadeiro pesadelo, amarrado ali atrás, dentro daquele balde, e aquele monstro correndo montanha acima. Mal entraram na montanha, nuvens negras cercaram
o local e começou a chover. Gotas grossas, chuva pesada, torrencial. E quando chegou na parte de baixa do vale, esse monstro pisou na lama e começou a escorregar na lama. Começou a ter dificuldade, atolado naquele lamaçal formado pela chuva forte. E nisso, o carvoeiro percebeu que no fundo do barril começou a acumular água da chuva. Ele pensou rapidamente que aquela água poderia ajudar ele, porque poderia manter o peso. Se ele fugisse, o monstro perceberia que ele teria fugido. Mas a água, o peso da água poderia manter. E foi o que ele fez. Deu um jeito de saltar daquele barril. Na animaçãozinha de onde tirei os fotogramas, ele se segura num cipó com os dentes, salta de dentro daquele barril das costas do monstro, cai no barro, consegue se soltar e se empirulita, como vocês podem ver. Se empirulita e se esconde rapidamente em uma plantação de íris japonesa, íris japonica, uma planta ornamental, sabe? Lembra uma espécie de orquídea, sabe? Que existe no Japão há mais de 500 anos, trazida da China. Ele se escondeu nessa plantação, para quê? Para o monstro logo perceber que ele não estava mais, voltar e começar a procurar ele na plantação. E olha para um lado e para o outro, até que ela pensou que podia se esconder de mim? Pois não, meus olhos não se enganam, sei que tu tá aí. O Wi-Fi não passava, Cupinchas. O carvoeiro, naquele ato de desespero, sabe, instintivamente pegou uma dessas plantas e começou a rezar. Juntou as mãos com aquela planta, a íris japônica, a íris japonesa, e começou a rezar, sabe, com aquela planta. E nisso levantou o odor, o cheiro da seiva dessa planta, que atingiu esse demônio. E o demônio, que cheiro ruim é esse? Que horror! E nisso ele percebeu, opa, não gosta do cheiro? E meio que no desespero, ele começou a pegar as folhas dessas plantas e começou a jogar no monstro. No desespero, com os olhos fechados, desesperado para tentar, afastar aquele monstro. E no que ele jogava, essas folhas que mais são compridinhas, para o demônio, aquelas folhas se assemelhavam a espadas sendo jogadas nele. Em pleno ataque, aquelas lâminas cravaram no demônio como se fosse uma folha qualquer no barro. Era o ponto fraco do bicho. O monstro ferido tirou o que pôde de folha das mãos e correu montanha dentro, se metendo na floresta para nunca mais voltar. E sim, não eram lâminas, nada mais que as folhas transformadas em lâminas pela visão desse demônio. O carvoeiro, por conseguinte, salvo, aliviado, ele faz a seguinte, como se diz, a demonstração: não se deve desejar uma mulher que não come. Algum tempo depois, o tempo passou, nosso amigo realmente casou com uma mulher de verdade, teve filhos, uma esposa bem fofinha e largou de mão a pão durice dele. E, final da história, viveram felizes para sempre. Devido a esse caso, Cupinchas, que é contado em todo o país, a íris japônica, essa planta, essa flor ornamental, ela é considerada um maioke. Maioke carranca, um tipo de amuleto que espantaria os maus espíritos. E são mais ou menos frequentes em algumas épocas do ano se colocar na porta de casa para afastar os maus espíritos, os demônios, os mononoke. E esta, Cupinchas, é a íris ensata, íris japônica, a íris japonesa. Essa florzinha ornamental muito bonita, que foi introduzida no Japão lá pelo ano de 600 ou 800, é muito antigo, junto com o sistema de plantação de arroz irrigado. No tempo em que havia a troca de plantação para descansar o solo, colocavam essa planta naquele terreno alagado onde antes tinha o arroz, até para a terra descansar. E como era uma planta, uma flor muito bonita, uma flor ornamental, não se come. E é isso, Cupinchas.